Bueno, este curso representó una muy buena oportunidad para tener la posibilidad de conocer las realidades de los países de nuestra región sudamericana. El objetivo que yo encuentro, o lo que me va a dejar este interesante curso, es haber conocido la realidad de Brasil, conocer mejor el proceso de integración desde otra perspectiva y también contactarme con diplomáticos de otros países sudamericanos en una sola mesa y generar espacios de encuentro y de diálogo. Olha, acho que foi uma oportunidade muito interessante de interagir com outros diplomatas sul-americanos, né? Porque, em geral, a gente convive com eles em um ambiente de trabalho, de negociação, e essa é uma oportunidade de ter um convívio diferente, de estudar e aprender e conversar e se aproximar mais. A importância do curso é, sobretudo, nos conhecermos. É só a partir do conhecimento que nós eliminamos várias ideias preconcebidas e fica cada vez mais claro para nós que tanto o Brasil quanto os outros países da América do Sul fazemos parte de uma mesma região. Devemos trabalhar em conjunto por essa região e devemos trabalhar em conjunto para melhorar a vida das nossas populações. O programa editorial da FUNAG é importante porque a FUNAG publica vários autores sul-americanos. A partir disso, nós podemos conhecer o que pensam, o que são livros importantes para conhecer, por exemplo, a Argentina, o Peru, a Venezuela. Meu trabalho é atuar na parte política e econômica na América do Sul, Central e Caribe. É um trabalho muito variado, envolve desde ser coordenador nacional do Mercosul, coordenador nacional da Unasul, ser o representante do Brasil, por exemplo, no Conselho de Reconstrução do Haiti. São situações muitas vezes diferentes, aspectos políticos, aspectos econômicos, mas numa palavra é trabalhar para que a América do Sul, a América Central e o Caribe estejam sempre em sintonia com o Brasil e trabalhando para melhorar a vida de seus cidadãos. Yo creo que para todos ha representado un gran esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fundación Alexandre de Guzmán, el de unir a todos los diplomáticos sudamericanos para intercambiar informaciones, experiencias. Creo que es una herramienta muy importante de política exterior porque permite hacer ese contacto permanente entre la administración pública o el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, así como también con el mundo académico. Quanto à FUNAG, eu acho que é uma instituição importante dentro do Itamaraty, né, para as questões culturais. Muita gente às vezes pensa na FUNAG como uma biblioteca, uma livraria, mas eu acho que são esses eventos que a FUNAG promove que ajudam nesse intercâmbio de informações, intercâmbio cultural, de impressões, que é um aspecto muito importante da diplomacia que não pode ser deixado de lado.
nós vamos ter um seminário sobre a China, bastante importante, com participação de cientistas políticos brasileiros, chineses. Vamos ter também encontros a respeito da situação enfim, da comunidade brasileira que vive no exterior. Além disso, teremos um seminário sobre direitos humanos e vamos ter também alguns eventos sobre questões ambientais, meio ambiente, preparação da Rio+20. Outro ponto importante da agenda é a nossa aproximação com a África. Então, vamos ter também um curso para diplomatas africanos, que terá a sua segunda edição. E as publicações que são tanto resultado desses eventos, quanto são publicações de livros, de teses, do curso de altos estudos do Itamaraty. Então, eu acho que essa é a vocação da Fundação, é de fazer pesquisa e discutir temas de política externa, preservar e manter viva a memória da diplomacia brasileira e ao mesmo tempo ter, enfim, no ambiente democrático de hoje, uma pluralidade de opiniões que permite informar aos que tomam decisões sobre política externa, sobre as diferentes tendências e opiniões na sociedade brasileira. A Fundação Alexandre de Gusmão, nos seus primeiros anos, atuava, foi uma iniciativa muito interessante do Itamaraty no meio de uma crise política brasileira. Era interessante que era uma reação tópica dentro da Casa do Rio Branco a uma crise política muito grande no Brasil. Você imagine que a fundação foi criada pelo governo Médici, um governo ditatorial no Brasil. Então se encontrou no Itamaraty essa ideia de criar um centro de reflexão no Itamaraty, com a ideia de que você não faz política externa sem conteúdo acadêmico. Desde 1998,
já viu que foi o embrião do Centro de História e Documentação Diplomática. Ele se chamava Centro Barão do Rio Branco de História e Documentação Diplomática. E isso, desde o início, gerou confusão com o Instituto Rio Branco, do Itamaraty. Então, quando ele foi efetivamente implementado em 2000, ele perdeu o Barão do Rio Branco, ficou Centro de História e Documentação Diplomática. E, então, em 2000, né, ele foi instituído, os estatutos foram publicados e nós começamos o trabalho aqui. No primeiro momento, houve um convênio com o Itamaraty, né, com o Ministério das Relações Exteriores, e o centro, então, nesse primeiro momento, teve funções ligeiramente diferentes das de hoje. E entre elas, por força desse convênio, havia um trabalho de restauração dos acervos do Ministério depositados aqui nesses prédios. Então, nessa época foi feita, por uma parceria do BNDES com a Fundação, o restauro do telhado deste prédio, que é o prédio da biblioteca. E que era muito importante, vazava e poderia vir a comprometer os acervos. Isso foi feito, essa balaustrada foi refeita, ela estava toda se desfazendo, porque esse arenito é muito delicado, a composição dele é muito suave, e foi um trabalho de muita pesquisa. Vieram pesquisadores de Veneza para descobrir o que havia, que esse arenito estava se desfazendo, e pasme você, descobriu-se que eram os chafarizes do lago, que jogava água muito alta, a água vinha para cá, depositava microalgas, né, micro-organismos que desfaziam a pedra. E acabou que foi tudo refeito e o chafariz passou a ser usado um pouquinho mais baixo, não tão alto, para evitar isso por recomendação deles. Então são coisas que a pesquisa em qualquer campo sempre pode descobrir uma coisa inesperada, né? Ninguém esperava isso e acabou acontecendo. Nós começamos com esses projetos que haviam em convênio com o Ministério, e nessa época então houve restauro de livros, uma parceria com a Fundação Vita de São Paulo. Houve um restauro grande de mapas da Mapoteca, numa parceria com a Fundação Gulbenkian de Lisboa, Calouste Gulbenkian de Lisboa. No fim desse convênio entre o Ministério e a Fundação, então o CHDD, que também já estava mais estruturado em si, passou a caminhar pelas suas próprias pernas em direção ao que a gente é hoje, que são pesquisas. Porque está nos nossos estatutos facilitar o acesso à documentação diplomática. E a documentação diplomática do Itamaraty, como história, né, ela está aqui no Arquivo Histórico. Eu creio que essa memória é muito, não só viva, como fértil. Eu acho que a Fundação tem sido um elemento de manter viva essa memória. Inclusive, nós editamos recentemente livros muito importantes em termos da história viva do Brasil. Por exemplo, a Fundação participou da história viva do Brasil ao promover toda uma campanha em que trouxe o Vinícius de Moraes, que tinha sido expulso do Itamaraty. A Fundação fez uma campanha de 4 anos para promover o Vinícius ao embaixador, porque ele foi aposentado como secretário. E esse reconhecimento da memória do Brasil, e houve muita oposição em certos setores, dizendo que o Vinícius não era um embaixador formal. E aí nós respondíamos, e finalmente prevaleceu, que onde se cantasse, e hoje uma das músicas mais tocadas e cantadas no mundo é Garota de Ipanema. Onde se cantasse Garota de Ipanema, estava o Brasil presente e seduzindo. Que embaixador mais
importante para o Brasil do que o Vinícius de Moraes. Então, quanto o embaixador que escreveu memorando aí e que está apodrecendo nos arquivos, pode se comparar com a canção de amor do Vinícius em relação à representação do Brasil no mundo. Um modo de existir com alegria, de amar. Então, essa vinda, essa volta do Vinícius ao Itamaraty foi uma das intervenções que nós fizemos na boa memória, porque às vezes a gente vai à história e só traz museu, e só traz o cemitério da história. E nós trouxemos para o Itamaraty esse patrimônio do Itamaraty, que é o Vinícius de Moraes, com a maneira brasileira de viver.